Bom, então o tema é o inconsciente na perspectiva do yoga. Falar sobre isso é interessante, né? Porque falar sobre o inconsciente é falar sobre alguma coisa que a gente sabe que existe, mas a gente não sabe muito bem o que é. Né? Então, é algo que não se fecha num conceito. O conceito serve apenas para abrir o nosso consciente para essa possibilidade da existência do inconsciente. Eu queria começar com algumas perguntas, porque a gente não vai seguir aqui um caminho linear. A linguagem do inconsciente não funciona dessa forma. Então eu vou começar com algumas perguntas assim. Você já parou para pensar o que é isso que está diante de você agora? O que é isso que está diante de você nesse momento? A gente toma muito como certo que são objetos. Eu vejo objetos. Eu vejo coisas. E aí a gente não para muito mais para pensar além disso. Quem me diz que aquilo ali que você vê, que aquilo ali que eu vejo agora, é uma porta? Quem me diz isso? Ela é uma realidade em si? A porta? De onde vem essa voz que aponta para as coisas e define as coisas? De onde ela vem? Essa voz, será que ela abre caminhos? Ou ela me conduz à repetição? Ela é essa voz que aponta para as coisas? Ela é a realidade de mim mesmo? Ela é a realidade de quem eu sou? Porque a gente toma como dado. Essa porta é uma realidade em si? Essa voz que aponta para a porta, ela é a realidade em mim? Eu acho que para falar sobre o que é o inconsciente, refletir sobre isso, é importante, antes de tudo, antes de falar sobre o que poderia ser o inconsciente, é questionar aquilo que a gente tem como realidade dada e posta. Então, a gente vai tentar tomar aqui dois caminhos. O caminho de uma realidade externa e o caminho de uma realidade interna, vamos colocar assim. Entendendo as implicações dessa divisão. A gente poderia, em vez de dizer externa, a gente dizer também, talvez, material. O que a gente vê como material. E uma realidade subjetiva.
uma realidade do sujeito. Se a gente for para algumas áreas da filosofia, uma realidade espiritual. E eu falo da filosofia porque é um conceito muito próprio se a gente pegar o termo espiritual dentro da religião e espiritual dentro da filosofia. Por isso que eu usei antes o termo subjetivo. Então, vamos lá. O yoga também acredita que antes havia apenas um vazio. Antes de haver isso que a gente chama de objetos, de formas, havia um vazio. É difícil falar sobre esse vazio, mas o que havia era um vácuo potencial. Esse vácuo ele se torna algo que é um potencial criativo. O yoga vai chamar isso de esse movimento inicial do universo, que pode ser associado a duas palavras, né, em português. Ardor, que em sânscrito seria tapas. Um ardor inicial, ou também um tremor inicial. As duas coisas. E a partir desse ardor, uma explosão inicial. O yoga vai falar sobre essa explosão como uma explosão sonora, certo? Uma explosão vibratória que começa a criar, a partir de uma vibração inicial, curvas, linhas, né? Quando eu falo linha, geralmente a gente pensa numa linha reta, né? Linhas no sentido de curvas, né? Vibrações, curvas, como cordas, né? Isso que a gente chama dessa vibração inicial se formando em curvas, essas curvas e essas formas iniciais, essas vibrações e curvas iniciais, é o que vai começar a dar origem ao que a gente diz que é a matéria. Certo? Uma matéria que, no primeiro momento, ainda é uma matéria inerte. Certo? Nessa matéria, que ainda é uma matéria inerte, pulsa alguma coisa. Isso que pulsa alguma coisa, a gente pode chamar de um elan vital, que é exatamente o ardor dessa vibração inicial. Ele pulsa, né? Ele procura se expandir. Ele procura caminhos de se expressar através da matéria, rompendo as próprias resistências do que é essa matéria que ele vai, de alguma forma, moldando, criando, moldando, e à medida que essa vibração, né, vai empurrando a matéria, a própria complexidade vai sendo criada, né? A própria complexidade da matéria, ou seja, o universo vai se expandindo em múltiplas direções. Qual é a origem ou o início dessa expansão? O vazio, a potência desse vazio, um potencial desse vazio, e o desejo. Que desejo é esse? É o desejo de criar. Certo? O desejo de expansão.
A gente vai falar mais na frente, vai usar uma outra palavra para isso também. Agora imagina, você consegue imaginar as primeiras formas de vida ainda como, né? As primeiras formas de vida surgindo. Então, você visualiza assim, um organismo que ele dá respostas simples só, né? Ele é tocado, ele dá uma resposta. Ele é tocado, ele dá uma resposta. Ele é tocado, ele dá uma resposta. Consegue imaginar isso? Até você que você é tocado e o que acontece? Você não dá uma resposta igual. Você é tocada e o que acontece? Então imagina dos primeiros organismos que começam a serem formados, organismos, né, vivos que a gente disse, ele vai se expandindo, essa energia vai pressionando a matéria para se expandir, se diversificar, se multiplicar, né? E em determinado momento, certo? Desse movimento que a gente está falando que é um movimento cósmico, surge, nasce você. Vamos pensar assim, ó, desse momento lá atrás, que a gente coloca lá atrás, né? De uma explosão inicial, a composição da matéria, a composição dos organismos em si, dos reinos, das múltiplas formas, dessas múltiplas linhas que o mundo foi, né? Que a vida foi tomando. Em algum momento surge essa complexidade que é, vamos começar por aí, que é o seu corpo. Certo? Quando eu falo que surge essa complexidade que é o seu corpo, que é você, a gente está falando, eu fiz esse salto, se eu fosse biólogo, eu descreveria isso com muito mais riqueza, tá? Mas eu não sou biólogo, né? Então eu sou sociólogo, antropólogo, professor de yoga e não fui a fundo nisso, mas eu poderia traçar e falar com muito mais detalhe esse caminho que vai chamar dentro da biologia o caminho evolutivo. Eu não uso essa palavra porque já vem toda uma carga para a gente. Eu estou falando de um caminho no tempo-espaço. Nesse movimento que gera o tempo-espaço, que vai se expandindo e se multiplicando, você nasceu e você agora está aqui. Por que eu fiz isso tudo para trás? A gente foi lá para trás para depois chegar até esse momento que a gente está conversando aqui, certo? Porque se eu falar para você assim, o que é o passado? O passado, ele é tudo isso que aconteceu no universo até que chegasse nesse exato instante, que você mesmo pergunta o que é o passado. Certo? Mas vamos pensar o seguinte. Vamos voltar um pouquinho menos. A gente vai voltar, mas vamos voltar um pouquinho menos. Dentro desse processo, que é o processo de expansão da vida, né, que a gente foi falando aqui como um elan vital que empurra a matéria, né, a se expandir, a criar, né, a se multiplicar. E a gente deu o nome disso de desejo. Esse desejo que pulsa na vida e que cria a vida em si, ele pulsa, esse desejo pulsando,
no seu pai, esse desejo pulsando na sua mãe, né? Alguma coisa do corpo deles, né, se junta, certo? E começa a compor um corpo. Ou seja, começa a compor uma matéria ali. Onde? No útero materno. Esse lugar abrigado, né? Esse lugar líquido, esse lugar fluido, que é o útero materno. Então, um corpo começa a ser formado ali, tá? Um corpo fundado no desejo. Ele começa a se formar. Certo? A partir do momento que esse corpo começa a se formar ali, eu estou pegando daí, tá? Depois a gente vai fazer uma brincadeira de ir para os lados, né? A partir do momento que esse corpo começa a se formar, ali no útero materno, ele já começa a interagir com o mundo, mesmo que dentro desse corpo da mãe. De que forma que ele interage com o mundo, né? Principalmente, através disso que ainda não é a palavra, certo? Como que ela interage com o mundo? Especialmente através de alguma coisa que está circulando no corpo da mãe e que esse corpo, ele sente também. E o que que é isso? O campo vibratório, que é esse campo que são as emoções da mãe. Os sentimentos, as emoções que a mãe sente, né? De alguma forma, esse ser que está ali também sente. Escuta sons, escuta o batimento do coração, né? É interessante porque, por exemplo, a placenta, ela protege o bebê ali totalmente de vários, né, de vários agentes que estão ali, mas não protege de vibração sonora e de vibração emocional. Por que eu estou falando isso? Porque desde esse momento que esse corpinho está sendo formado, ele já está interagindo com esse mundo, né? O mundo dele ainda é esse mundo que é o corpo da mãe. E a partir do momento que esse corpo começa a interagir com o mundo, ele começa a compor memória. Certo? Tudo bem até aí? Você lembra disso? Não. Onde será que está essa memória dessa vivência? Você lembra, por exemplo, quando você estava lá assim, ó, estava ali dentro, e daí a pouco, imagina só que interessante, você está num lugar que você não precisa respirar, não precisa mastigar, não precisa engolir, sendo alimentado, no quentinho, protegida, e daqui a pouco você vira e sai, certo? Às vezes não é tão simples assim, mas uma hora sai, saiu, certo? Saiu dali. A primeira coisa que você tem que fazer é respirar. Primeira respiração, certo? Você lembra da sua primeira respiração?
Como será que foi a memória dessa vivência? É, alguém te recebe, coloca nos braços da mãe, dependendo de como você nasceu, tem muitas formas de receber, limpa, peito, e toda a partir daí é um corpo em interação com esse mundo, certo? Em interação com esse mundo que é a mãe, interação com esse mundo que é o pai, interação com esse mundo. Então, eu falei, por exemplo, da primeira respiração, né? É uma interação, a primeira interação que você tem ali direta com o ar. Primeira respiração, certo? A interação com as luzes. Então, o yoga, a partir disso, ele vai dizer assim, como que essa sua memória começa a ser composta? A sua memória começa a ser composta a partir da sua interação através dos 5 sentidos, né? Quando a gente fala, por exemplo, sobre a aula sobre chakras, né? A gente vai falar dos 5 sentidos associados a cada um dos elementos. Cada elemento compõe um sentido no nosso corpo, certo? Então, através do olfato, através do paladar, através da visão, através do tato e através da audição, esse mundo começa a, né, nos tocar, certo? Só que você não é um sujeito passivo, você é um sujeito que, além de ser tocado por esse mundo, certo? Você responde, né? Responde a ele, responde a esse mundo, tá? Então você interage dessa maneira, aprendendo e respondendo a esse mundo. E o yoga vai falar então de 5 órgãos, não só 5 órgãos de percepção, mas 5 órgãos de ação, né? Através dos quais a gente toca essa realidade ao nosso redor, certo? E aí a gente vai, em determinado momento, esse ser ali que nasceu, ele toca a realidade ao redor, interage com essa realidade ao redor, mas ele não tem ainda alguma coisa que é a fala, certo? Aqui a gente vai chamar de fala, né? Mas essa, vamos dizer assim, esse intermediário, tá? Verbal, ok? Vocês entendem quando eu falo isso, né? Porque assim, quando a gente senta para meditar no yoga, uma das primeiras coisas que a gente senta para assistir, né? É esse enredo aqui, né? Esse enredo que parece que fala na minha cabeça, certo? Tudo bem? E essa fala verbal, ela tem uma, ela tem um, eu vou colocar aqui 2 funções, né? Mas é difícil, né, falar nesse sentido. Mas vamos lá, vamos dividir em 2 funções. Ela tem uma função que é uma função afetiva, certo? Vínculo, certo? Estabelecer vínculos. E ela tem uma função que é muito interessante, que é uma função utilitária, certo? A gente vai falar muito dessa função utilitária. O que eu quero dizer com isso? Isso é muito importante para a gente chegar no que a gente vai começar a falar aqui sobre o inconsciente. O que é a função utilitária?
que é uma forma de apreensão dessa realidade, né? A partir dessa fala verbal, essa fala mental. Você está caminhando na praia. Vamos imaginar que você está caminhando na praia, tá? E você olha o horizonte assim e você diz areia. E aí você olha mais para o lado e você diz mar. Certo? Tudo bem? Essa palavra areia define a realidade? Vamos imaginar que você pegue assim, ó, um punhado de areia, certo? E olhe para ele. E fique olhando. O que você vê? Você vê um monte de pontinho, um monte de grãozinho. Aquele grãozinho, e você, se começar a misturar assim, você vai ver pedacinho de concha já né, se dissolvendo ali, que vai se tornando esses grãos de areia. E aí você pode colocar um punhado de areia aqui na sua mão, assim, e esse punhado de areia na sua mão, você começar a olhar para ele, você vai ver que aquilo ali é um universo. Certo? Aí você joga assim a areia de volta na areia, e aí aponta e diz, areia. Aí você aponta para o outro lado e diz, mar. Aí você chega perto do mar e você faz a mesma coisa, pega um punhado de água assim, e aí você olha para aquela espuma se dissolvendo assim, milhares de movimentos acontecendo. Aí eu vou perguntar de novo. A palavra mar define a realidade? A palavra areia define a realidade? Sim, parcialmente. Ela recorta essa realidade, certo? Para que a gente de alguma forma, tenha um tipo de orientação dentro dessa realidade. E essa orientação, como uma orientação, a gente vai dizer aqui, que cumpre uma função. Ela é utilitária no sentido de cumprir uma função. Certo? Então, se a pessoa perguntar para você, onde você foi? Fui na praia. O que você fez? Eu caminhei na areia. A pessoa vai entender. Certo? Agora, no momento que você está caminhando na areia, ali, vamos supor que você está conversando com uma pessoa. E eu estou colocando esse exemplo de estar conversando com uma pessoa, mas não precisa necessariamente estar conversando com uma pessoa. Você pode estar conversando com você mesmo dentro da sua cabeça. Não faz diferença. Então, se você está totalmente grudado nesse discurso verbal, conversando com você mesmo na cabeça e preso nele, ou conversando com uma pessoa, não faz muita diferença nesse sentido que a gente está querendo trazer aqui. E aí você está caminhando na areia da praia, mas você está ali. Aí passa uma gaivota, aí o sol está se pondo, aí passa um gavião, certo? E canta ali. Ele não canta necessariamente, mas ele aparece um grito, assim, tá? E aí daqui a pouco o sol se põe, você volta para casa, as estrelas estão ali, as coisas estão, certo? Eu estou falando de uma coisa, o que está ao redor, mas você está ali, nesse pensamento, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que resolver aquilo, não sei o que, a pessoa me disse isso. A sua atenção está nesse conteúdo da mente. E o gavião passou gritando. E se alguém perguntasse assim para você, escutou o gavião? Ah, não, nem escutei, eu estava aqui pensando. O inconsciente escutou. Tudo que a gente vivencia, tudo que atravessa os nossos sentidos, você pode, por exemplo, eu não sei se você está com a tela inteira ou se você está com a tela distribuída aqui,
Você pode estar olhando mais para uma pessoa, certo? Mas de alguma forma, aqui no canto você consegue saber ou ter uma ideia da expressão do que está acontecendo em relação à pessoa que está ali com o rosto aqui, né? Então, o que a gente chama de consciente, é onde está a sua atenção, né? E às vezes a gente consegue tensionar a nossa atenção, certo? E aqui, quando eu digo tensionar, é estreitar a nossa atenção, né? Para focar em alguma coisa, né? Não quer dizer que a nossa mente, que é mais ampla, não esteja apreendendo várias informações dessa realidade. Certo? O que é o inconsciente na visão do yoga? O inconsciente é tudo aquilo, vou aqui dizer no primeiro momento, tudo aquilo que você viveu desde esse momento que você está no útero materno até agora. Até agora que a gente pergunta, o que é esse inconsciente? É toda essa memória anterior. E não é só a memória do que a gente viu, é a memória daquilo que a gente também não viu. Não viu com a nossa atenção, mas estava acontecendo. Ou que às vezes a gente desvia a atenção para não ver acontecendo. Certo? Então, por exemplo, olha que mecanismo interessante na nossa mente, né? Existe um mecanismo interessante na nossa mente que é assim. A gente fala, né? Eu escuto falar muito dessa vivência da infância como uma vivência, às vezes meio romantizada, que é a melhor fase da vida, a infância, né? E tal. E isso é o adulto pensando sobre a infância. Porque às vezes, se você for lembrar da infância, ou muitas crianças, se você for conversar com a criança, ela quer ser mais velha. Porque ela se dá conta de que as pessoas mais velhas fazem, vou colocar entre aspas, né? Fazem o que querem. No sentido de que tem mais escolhas do que ela. Então, assim, essa primeira infância que se diz, né? A gente tem poucas escolhas. E especialmente quando a gente vai para esse campo do emocional, né? Vamos supor que você esteja num contexto que envolva algum tipo de dor, algum tipo de abuso emocional, né, psicológico. A criança não tem a capacidade de dizer assim, falou galera, tchau, tô indo embora, vocês não estão me tratando bem, fui, e vaza. Não tem. Agora, o adulto dentro de um contexto desse, né, por mais que seja difícil, ele tem essa possibilidade. Certo? Então, imagina só, esse ambiente, que é esse ambiente que pode envolver sofrimento, que é um lugar, né? Uma casa, um lugar. Esse ambiente que também é essa atmosfera mental, né? E a criança, ela não tem escolha de sair dali. Então, como um mecanismo de proteção, a própria mente, ela vai, de alguma forma, selecionando a atenção, para que não haja um entendimento amplo do que está acontecendo. E é muito interessante, a gente sabe disso, porque é muito interessante de que muitas vezes quando a gente, eu digo muitas vezes porque não é sempre, né? Quando a gente cresce, a nossa mente amadurece no sentido de entendimentos, né? A gente olha para trás e se dá conta. Olha só aquilo. E parece que a gente se dá conta de uma dor ou um sofrimento retroativamente, né?
Não quer dizer que não estivesse sofrendo, mas a razão, o entendimento daquele ambiente não se tinha naquele momento. Especialmente nessa fase inicial que a pessoa não tem essa escolha. Certo? Então, para onde vai um monte desse conteúdo? Para o inconsciente. Está no inconsciente. Então, o que tem no inconsciente também? Além das memórias, do que você viu, do que você escutou, as memórias mesmo, né? Visuais, as memórias que são através também da fala, do verbal, né? O verbal e o visual, que são as duas formas, né, principais da nossa memória se manifestar. Tem essa vivência que é o sentimento, certo? Então, o sentimento, né, aquilo que a gente sente, né, aquilo que a gente vê, escuta e o que a gente sente a partir disso, né, esse sentimento também é alguma coisa, né, que a gente chama que é uma, vamos dizer assim, uma ponte entre o consciente e o inconsciente. Certo? Por que eu digo uma ponte, né? Porque esse sentimento, às vezes, ele aparece como um aroma. Como um aroma. Certo? E por que o aroma? Porque, se eu digo para você assim, aqui dentro tem um chá de hortelã. Certo? E eu mostro o chá de hortelã para você. Aí você vê, você localiza. Agora, se eu tivesse com essa xícara e só passasse assim, ó, do seu lado, e saísse, e fizesse assim, você ia sentir o cheiro, mas você não ia ver o objeto. Entende o que a gente chama como um aroma? A gente sente e não localiza muito bem de onde veio aquilo. Por isso que eu falo do sentimento como essa ponte. Certo? Então vamos lá. Para que eu possa desvendar esse inconsciente, eu preciso, de alguma maneira, estar presente. Eu preciso de, vamos dizer assim, eu não vou nem dizer de atenção, né? Eu preciso de espera. Eu diria essa palavra, espera. Certo? E aí você poderia dizer assim para mim, Thales, para que desvendar o inconsciente? Né? Porque do nada eu venho com isso, desvendar o inconsciente. Você poderia dizer, para que desvendar o inconsciente? Se a gente parte do princípio que o inconsciente é aquilo que eu vivi e de alguma forma está aqui, né, como memória, como lembrança, certo? Agora eu vou estender esse sentido do inconsciente também, porque eu falei a gente vai para um caminho para cá e vai para um caminho para cá. Eu vou estender o caminho, esse entendimento do inconsciente também
para aquilo que a gente vive na nossa vida, nessa realidade. A gente olha, olha, olha e não vê. Certo? Então, de alguma maneira, perguntar assim, para que desvendar o inconsciente? É se perguntar assim, para que desvendar a vida? Mesma pergunta. Porque vamos lá. A gente falou, a gente fez um caminho para trás, né? Primeiro até o vazio inicial, a explosão e todo o passado até chegar agora. Depois a gente fez esse caminho mais pessoal, né? Do você, do útero materno, do desejo de um útero materno e nascendo e a sua vivência até agora. E eu falei para vocês, segundo o yoga, você começa a acumular a memória a partir daquele momento. Certo? A partir daquele momento. E claro, é o que está mais. Ele está inconsciente, mas é o que está mais vivo ali, né? Pulsando nessa nossa interação ali com o mundo. Mas aí eu só vou estender um pouco mais, a gente não vai se prender nisso, tá? No final eu vou abrir para pergunta, a gente pode falar mais se você tiver interesse, né? Desse momento aqui para trás, o yoga vai dizer, o yoga, né? Não são todos, mas o yoga vai dizer. Para onde foi essa memória? É a mesma coisa se perguntar assim, ó. Para onde foi a memória do mundo? Toda essa memória criativa do universo. Porque se eu perguntar assim, para onde vai a sua memória desde o momento que você está na barriga da sua mãe e nasceu? Para onde vai a memória? Você pode dizer para o cérebro. O yoga vai dizer não. O yoga diz para o corpo sutil, aquele que a gente chamou no início da aula de espírito. Corpo sutil. Na visão do yoga, o cérebro não é acumulador de memória. A memória não fica no cérebro. O cérebro, ele seleciona a memória para interagir com a realidade. Ele seleciona a memória para interagir com a realidade e ele seleciona a realidade. No caso que a gente falou, por exemplo, do punhado de areia que você pega na mão e da areia que você diz areia e passa para a próxima informação. Certo? Então, essa memória fica em algum outro lugar que está pulsando ali no corpo. Não é consciente, porque a gente não daria conta de toda essa informação sobre a nossa vida. Por isso que eu dei exemplo da infância. Certo? Isso numa memória que é um campo ainda de uma memória pessoal. Para onde vai essa memória de tudo que foi vivido? Então, o yoga diz que, de alguma maneira, isso também está na mente. Certo? Ah, mas eu tenho acesso a isso? No fundo, sempre parcialmente. Sempre parcialmente. Assim como a gente tem sempre parcialmente acesso a essa nossa memória inconsciente. Então, vamos lá. Quais são os veículos para a gente desvendar esse inconsciente? E agora, para mim, eu acho que vem a parte que é mais interessante em relação ao yoga, é mais interessante da gente falar aqui, tá? Porque, veja só, sem se abrir para essa profundidade do inconsciente, e agora vocês já sabem quando eu estou falando agora inconsciente, sem se abrir
para essa vastidão disso que existe em algum lugar em mim, e sem se abrir para essa vastidão que existe ao meu redor. Porque a gente, não sei se você percebeu aqui, o caminho que a gente está fazendo é abrindo uma vastidão aqui e abrindo uma vastidão aqui na frente. Certo? Por isso que eu comecei perguntando assim: o que é isso que está na sua frente? Né? De onde vem essa voz que aponta para essa realidade? Certo? Porque quando a gente está falando da nossa interação usual dentro dessa realidade, especialmente hoje, tá? Especialmente hoje, né? A gente interage dentro dessa realidade de forma predominantemente utilitária. Certo? Utilitária. Então é como se a gente tivesse todo o tempo reduzindo essa realidade, porque a gente já falou como que essa função utilitária na mente, ela reduz essa realidade. Não falou? Então, em relação à areia, a gente não está querendo dizer aqui que isso é ruim. Isso tem uma função. Eu sempre dou esse exemplo. Qual é a função? Você está caminhando na calçada e você quer atravessar a rua. Você olha para um lado e vê o carro e a sua mente já, de alguma forma, calcula se dá para atravessar ou não. Se é um carro, se é uma moto, se é uma bicicleta. Ah, dá para atravessar? Não, vou esperar. Olha para o outro lado. Ah, dá para atravessar? Não, vou esperar. Certo? Então, isso é útil? É, mas é uma redução da realidade. Quantas coisas que estão acontecendo ao redor naquele momento? Igual a quantidade de grão de areia que tem ali quando você está caminhando. Então, essa realidade ela continua vasta e ampla. E o fundamento dessa realidade não é necessariamente um carro, outro carro, uma pessoa, outra pessoa. Essa realidade é muito mais ampla do que a gente separar ela em objetos, em contagem de objetos, dentro de um tempo único e linear. Mas é essa ideia que a nossa mente consciente, trabalhando dentro desse aspecto utilitário, ela diz para a gente o tempo inteiro. Então, ela reduz o que vem daqui, que a gente viu que tem uma função, inclusive a função de proteção, né? Ela reduz o que vem de fora, que também tem uma função. Mas o yoga vai dizer, essa realidade reduzida não é a realidade. Porque a gente viver todo o tempo dentro dessa realidade reduzida, o que acontece? Essa realidade reduzida começa a ficar, ou tende a ficar, apertada, comprimida. A gente precisa de alguma coisa que dilate essa realidade. Mas, vem cá, essa compressão da realidade, ela só acontece na minha mente. É uma seleção que a minha mente faz. Certo? Então, vamos lá. Como eu posso me comunicar com esse inconsciente? Porque se comunicar com esse inconsciente é, a partir do que a gente está falando, começar a se comunicar com aquilo que a gente não está vendo ao nosso redor e com aquilo que a gente não está vendo em nós. Tudo bem até aí? Esse marca o primeiro
Primeiro tempo da aula. O segundo tempo é a ferramenta principal que o yoga nos dá, que é a mais conhecida, meditação. Certo? Então, esse primeiro caminho aqui, eu vou chamar, eu vou colocar aqui como o caminho de desvendar esse inconsciente, né? Ou de enxergar o que a gente não está conseguindo enxergar, através do silêncio. Certo? E o que isso quer dizer? Se eu perguntar para você o que é aquilo ali e apontar, eu estou dando esse exemplo porque tem uma porta aqui do lado. E se eu chegar para você e falar assim, o que é aquilo e apontar, você vai me dizer uma porta. Certo? E tá tudo certo, e a gente se entende e isso é útil. Isso é útil para quê? Abre a porta ali, por favor, e aí você vai lá, sabe o que é, né? Indica. Agora, se eu falar assim, ó, faz assim, senta aqui do meu lado e olha para essa porta. Ao olhar para essa porta, o que vai acontecer? Ela vai começar a se desvelar para você. Você vai começar a ver umas ranhuras que tem nela, você vai começar a ver a forma, né? E você daqui a pouco olha e fala, essa porta é madeira. Pode ser, inclusive, que a porta se torne alguma outra coisa que você não estava vendo. Ou seja, essa porta é madeira, tá? É madeira. Você desconstrói a porta. Você desconstruiu a ideia da porta para ver essa porta a partir de um outro ângulo. Entende o desvelamento que teve na sua cognição? De alguma maneira, a gente vai dizer que é o silêncio que permite isso. O silêncio em que sentido? É a espera, é a demora em alguma coisa. Da mesma forma que eu falei, olha, areia, aí você olha areia, aí você pega um punhado na mão e começa a olhar. Aí você vai, caramba, isso tudo é concha, olha quanta concha. Que ela vai se esfarelando, vai se esfarelando. Né? Aí você, eu tenho certeza, na próxima, se você fizer isso e admirar isso, da próxima vez que você estiver caminhando, você caminha de outra forma sobre essa areia. Por quê? Porque alguma coisa se dilatou em você. Quando a gente se demora sobre um objeto na realidade, alguma coisa se dilata em nós, porque a gente toca essa realidade de uma forma um pouco mais ampla, um pouco mais ampla, um pouco mais ampla. Da mesma maneira, se esse objeto de percepção, né, são também esses movimentos que estão vindo desse meu passado, que a gente colocou como interno, né, entre aspas, né, que é essa memória. Se eu me demoro um pouco sobre isso e deixo sair momentaneamente essa camada que fica apontando para os objetos de forma utilitária, alguma coisa também pode começar a surgir. Alguma coisa nova, alguma coisa inusitada pode surgir desse passado que está se comunicando comigo a todo momento. Mas eu não escuto porque a minha percepção está reduzida. Assim como eu não olho para a porta, assim como eu não olho para a areia, para os detalhes do grão de areia. Agora, se eu falar para você assim, essa riqueza está disponível para você a todo momento. E por que a gente não vê? Porque, de alguma forma,
a gente vive num contexto social que só alimenta o pensamento utilitário. E, se for possível, 24 horas por dia. E o que o pensamento autoritário, né, escapou, autoritário e utilitário. Ele alimenta ele mata os sonhos. Se fosse possível, ele mataria o sono, porque ele mataria o sonho junto. Não é possível matar o sonho, mas ele atrapalha. Não é possível matar o sono, desculpa, mas ele atrapalha o sono. Atrapalhando o sono, né? Ele acaba comprometendo a nossa relação com o sonho. E além do silêncio, uma das formas mais bonitas da gente se comunicar com esse inconsciente é o sonho. E olha que interessante. Você pode dizer assim: ah, Thales, então a partir desse entendimento desse meu inconsciente, que vem a partir dos meus sonhos, né, quando eu estou dormindo, eu posso entender melhor essa linha para trás, que é o meu passado. Não. O seu passado não é uma linha para trás. O seu passado é um monte de curvas e de movimentos do passado que chega até esse instante. Então não busque uma linha que você não vai encontrar. Lembra que a gente falou de uma explosão inicial e uma expansão de curvas e movimentos e linhas, né? Isso é o passado. Não é uma linha específica. Então, é interessante porque é importante a gente ir se desvendando, se entendendo um pouquinho mais, mas o mais importante e o mais interessante é saber assim, eu nunca vou me conhecer completamente. Isso é tão bonito. E não só isso. A gente tem uma certa ideia de que, entendendo esse meu passado como história linear, eu vou chegar aqui nesse ponto e vou entender, olha, porque eu sou assim. A grande questão é que eu não sou de uma maneira apenas. Eu sou de várias maneiras. E quanto mais a gente mergulha nesse entendimento do inconsciente, através principalmente do silêncio e dos sonhos, mas principalmente dos sonhos, o que os sonhos me mostram, ele não vai me mostrar numa linguagem para eu entender, ah, olha só, isso tudo aconteceu para eu ser isso. Não necessariamente. Ele vai me mostrar múltiplas possibilidades de ser. E que, no fundo, eu sou múltiplas possibilidades de ser. É isso que o sonho abre. E por que o silêncio e o sonho é tão importante? Porque não só individualmente, mas coletivamente, cada vez mais, a gente se prende a uma forma de ser. E essa forma de ser é uma forma de interagir com o mundo de forma utilitária. Certo? E o que o sonho mostra pra gente? O sonho mostra para você que você pode ser uma formiga. O sonho mostra para você que você pode voar. Aí, o que o silêncio mostra para você? Que você pode mergulhar no ser de uma formiga no momento que você olha para ela. Não é que você vai se tornar uma formiga, mas você tem a apreensão do ser da formiga naquele momento. Quando você vê um pássaro, um gavião passando e você vê aquela exuberância dele, você tem um vislumbre do
ser daquele pássaro voando. E aí você pode olhar e falar, caramba, eu queria voar. E você dorme à noite e... Percebeu? Então, essa nossa linguagem que a gente está inserido, ela está viciada pelo utilitarismo. E parece que a gente não consegue mais sair dela. Duas formas que a gente tem de sair. Silêncio, né? Silêncio contemplativo, não é silenciar calar a mente, né? Mas o silêncio contemplativo, certo? Sonho, como a gente falou aqui, né? O sonho como acesso, né? O sonho como abertura, acesso a alguma coisa, né? O sonho como comunicação de alguma coisa, certo? E qual seria um outro? Alguma coisa que burla essa linguagem que a gente foi tomado. Essa linguagem que ela é autoritária, ela reduz a realidade a uma forma de ser e a uma forma de se relacionar com ela. Que linguagem é essa que burla isso? A poesia. Inclui o corpo quando eu falo poesia, tá? Maribel, inclui o corpo. Agora, o corpo não utilitário. Tá? Eu vou pegar o que a Maribel colocou como corpo, eu vou estender isso para o sentimento. Tá? O sentimento do mundo. O sentimento no mundo. Certo? Que o corpo expressa, que o corpo se relaciona, né? O afeto em si. Esse não é o corpo utilitário. O corpo que sente não é o corpo utilitário. Tá? Esse corpo é o corpo poético. Tá? Então, a poesia burla. Por que a poesia burla? Porque a poesia não nos dá sentidos fechados. A poesia não fecha, ela indica, abre. Né? A poesia ela não marcha, né? A poesia ela dança. A poesia ela toca. A poesia ela nos lança para essa amplitude ao redor. A poesia ela nos lança para essa amplitude em nós. Certo? Então a poesia ela é tanto um lugar, uma forma que nos ajuda a levar ou perceber a realidade a partir dessa amplitude, né? Só que para isso ela tem que nos deslocar constantemente, né? Dessa linguagem pronta, certo? E ao mesmo tempo, a poesia nasce desse lugar. Então a poesia, ela é aberta. A poesia, ao contrário da religião, como um sistema fechado. Vamos pensar assim, uma religião como sistema fechado nasce da poesia. E aí ela se congela. A vida continua pulsando e aquela linguagem se cristaliza. Mas o que é a poesia? Essa linguagem da vida múltipla se movendo. Então a poesia indica para isso. O yoga indica para isso. O yoga enquanto poesia, enquanto texto, aponta para isso. Para essa vida pulsando ao nosso redor, né? Essa vida ancestral, né? Que contém a memória de tudo o que veio antes,
e que empurra essa realidade adiante, ou seja, vai crescendo, né? Ou seja, vai expandindo, como uma planta que você vê ela, né, crescendo e abrindo e se movendo. Então, o yoga enquanto poesia aponta para a gente ver, né, a partir desse olhar. E ele se mantém aberto. Certo? Falando de poesia, esse aqui é um mestre. Ninguém consegue fugir do erro que veio. Poema é lugar onde a gente pode afirmar que o delírio é uma sensatez. A limpeza de um verso pode estar ligada a um termo sujo. Por não ser contaminada de contradições, a linguagem dos pássaros só produz gorjeios. O início da voz tem formato de sol. O dom de esculpir o orvalho só encontrei na aranha. Pelos meus textos sou mudado mais do que pelo meu existir. Não é por fazimentos cerebrais que se chega ao milagre estético, senão que por instinto linguístico. Sabedoria pode ser que seja ser mais estudado em gente do que em livros. Quem se encosta em ser concha é que pode saber das origens do som. Tá? Manuel de Barros. Então, como a poesia, como a linguagem pode ser entortada para que a gente veja que a linguagem é um apontamento, veja que a linguagem é uma perspectiva, veja que a linguagem é alguma coisa que se move e que está viva, essa realidade se move e está viva, e que ela é imensa. Eu nunca vou aprender ela completamente, nem a realidade do mundo, nem a realidade de si, mas a maravilha é exatamente essa, poder a cada instante desvendá-la um pouco mais. E ao momento que a gente desvenda, alguma coisa nova pode ser desvendada. Nunca chega ao fim. Né? É como alguma coisa que se mostra parcialmente e a gente vê, e aí vira e se move, se mostra uma outra parte, a gente vê, e assim a gente vai se movendo, né? Se admirando, e inevitavelmente tendo a possibilidade de criar junto. Agora, só existe a possibilidade realmente de criar junto a partir do momento que a gente deixa de produzir. Enquanto a gente está preso à produção, a gente reproduz. A gente só se desvincula da reprodução quando a gente começa a criar. E para criar, precisa se demorar em alguma coisa. Precisa estar presente. Precisa estar vivo. Só que a gente vive numa sociedade que quer produzir zumbis. E a nossa resistência é se manter vivo, pulsante, em relação com a vida, em relação com o que é essencial, né, na vida. O que eu vejo como essencial é o corpo, pulsante, vivo, o sentimento, o toque dessa realidade ao nosso redor, né, ou seja, as pessoas, as situações, a natureza, os sonhos, a poesia. É aí que o nosso inconsciente vai se abrindo
para nós, quase como uma entidade, quase como uma deidade. Porque, de alguma maneira, essa nossa relação com o inconsciente, com esse passado todo, daquilo que a gente sabe e não sabe, nessa imensidão que é o universo daquilo que a gente sabe e não sabe, essa é a deidade soprando alguma coisa pra gente. Ela tá viva, tá aí, né? A deidade enquanto universo em si. Não precisa adiamento algum para isso. Era isso que eu queria falar. Eu não sei se tem alguma questão, se você quiser escrever. Se você quiser falar. Eu peço para você levantar a mão. Se você quiser falar, daí a gente abre aqui o microfone.